Sabe aquele plano de expansão milionário, tipo focado em dobrar as vendas num estalar de dedos? Uhum, com aqueles gráficos impecáveis e tudo mais. Isso, gráficos impecáveis, projeções perfeitas para os próximos 5 anos. Tudo ali devidamente aprovado pela diretoria. Aham. E aí, de repente, a estratégia inteira simplesmente desmorona logo na segunda-feira seguinte. E por quê? Bom, quase sempre é porque o pessoal de recursos humanos estava ocupado demais apagando um incêndio na folha de pagamento. Exatamente. Ocupados demais para conseguir recrutar as pessoas certas que iam, de fato, executar esse plano maravilhoso. Pois é, e essa é a realidade brutal de muitas corporações, sabe? É o que acontece quando as metas de negócios e a gestão de pessoas andam em faixas totalmente separadas. Total. Existe uma precisão matemática, quase cirúrgica na hora de definir para onde a empresa vai, mas um amadorismo alarmante na hora de preparar quem vai levá-la até lá, Nossa, sim, o terreno humano fica nebuloso, né? relegado a um segundo plano. E a transição que precisa ocorrer urgentemente é justamente tirar o RH desse papel puramente reativo, daquele papel de quem apenas resolve problemas burocráticos, sabe? Transformar no cérebro estratégico da organização. Exato. É o que chamamos de gestão estratégica de recursos humanos, ou SHRM na sigla em inglês. Então, vamos empacotar isso. O nosso mergulho de hoje tem uma missão muito clara. Uhum. Nós vamos explorar um estudo incrível do Departamento de Pesquisa da SABEPP, dos autores Mayer e Abbott, de 2019. Um estudo fundamental, aliás. Com certeza. A ideia é mapear os maiores desafios para implementar o SHRM na prática e, mais importante, como resolver esses gargalos. E não se trata apenas de uma mudança de nomenclatura, sabe? Trata-se de alinhar as engrenagens humanas aos objetivos financeiros e de mercado da organização. E para quem acompanha a gente, seja liderando equipes, trabalhando diretamente no RH ou em qualquer outra ponta da operação, entender isso é vital. Sem dúvida. Compreender o SHRM é, no fundo, decifrar como a sua própria empresa valoriza o trabalho diário de todo mundo e como as grandes decisões são tomadas. O que nos leva ao primeiro grande ponto do estudo, que é o descompasso absurdo entre negócios e pessoas. É, aquela história de ter uma estratégia de negócio super sólida de um lado e uma estratégia de pessoas vaga ou tipo inexistente do outro. Exatamente. O estudo da SAB-IBP aponta que muitas organizações não têm um alinhamento explícito. O líder de RH precisa, sim, assumir a propriedade total dessa estratégia. E assumir de verdade, né? Não só no papel. Não, de verdade mesmo. Outro ponto crítico que eles destacam é que a análise do ambiente de RH não pode ser um evento anual. Tipo aquele planejamento que acontece uma vez em janeiro e depois todo mundo esquece? Exato. Precisa ser algo contínuo. Se o mercado muda em março, a estratégia de pessoas tem que responder em março. Isso é tipo planejar uma viagem de carro super detalhada atravessando o país. Boa analogia. Você tem a rota perfeita, o GPS atualizado, as paradas para comer, essa é a estratégia de negócios. Mas esquecem do básico. Exato. Simplesmente ignoram se o carro tem combustível, quem é que vai dirigir nas madrugadas e se os passageiros sequer sabem o destino final. E essa é a estratégia de pessoas falhando. O que é fascinante aqui é que, os gestores de linha, o pessoal que está na operação mesmo, frequentemente não valoriza essa estratégia de pessoas. Eles acham que é perda de tempo, né? Porque muitas vezes é algo empurrado goela abaixo pelo RH. A solução que a SABP propõe é envolver esses gestores ativamente na criação da estratégia. Trazer eles para a mesa de desenho. Isso, para gerar conscientização e prestação de contas, aquela palavra que adoram usar, accountability. Não pode ser uma iniciativa isolada de um departamento. Não mesmo. Tem que ser construído em conjunto, senão o gerente de vendas ou o diretor de engenharia vão ver o RH só como um obstáculo burocrático. O que nos leva para o segundo grande desafio. A armadilha do RH apaga incêndios. Nossa, essa é clássica. É a dificuldade de sair daquele foco transacional e operacional para ir para o estratégico. É que o estudo mostra que o RH costuma estar atolado em vários projetos desconexos. Não tem uma agenda clara. Ficam só respondendo à crise mais recente, né? Exato.
E para mudar isso, o texto diz que é necessário desenvolver uma agenda de RH com prioridades específicas. E essas prioridades precisam receber a atenção total da equipe executiva. Uhum. Além disso, gestores que são muito operacionais precisam usar ferramentas como o Modelo Nacional de Competências de RH para conseguir construir essa visão estratégica. Mas, peraí, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo rapidinho. Manda. Se o RH parar de focar no operacional para ser todo estratégico, quem é que vai resolver o problema da folha de pagamento atrasada? Boa pergunta. Ou tipo aquele conflito na equipe que estourou hoje à tarde? Como evitar que a casa pegue fogo enquanto a liderança olha lá para o horizonte? Aí que está o segredo da coisa. O objetivo de um RH proativo não é ignorar o presente ou deixar a casa queimar. Tá, então é o quê? É prevenir que essas crises aconteçam. É criar sistemas ágeis. O estudo fala em criar um portfólio de políticas integradas, não itens isolados. Ah, entendi. Como um sistema de sprinklers em vez de bombeiros com um balde de água? Perfeito. Dá trabalho instalar os canos no teto, mas depois o fogo é contido na origem. E o estudo também destaca a importância de adaptar a estratégia de pessoas imediatamente, sempre que é de negócios mudar. Manter aquele alinhamento contínuo que a gente falou. Isso. Não dá para esperar a próxima revisão anual para ajustar as velas se o vento já mudou de direção. E aí é que fica realmente interessante, porque isso nos leva à estrutura, à governança e à famosa EVP. A proposta de valor ao empregado. Isso, porque a EVP não é só uma lista de benefícios genéricos no anúncio de vaga, né? Do tipo, temos ping-pong e frutas no escritório. Nossa, longe disso. O texto revela que, muitas vezes, a EVP é super vaga e ignorada no nível estratégico. O que é um erro absurdo. Gigante. A solução apontada é torná-la explícita e debatida diretamente em nível de diretoria. Até porque é a moeda de troca real entre o talento que a pessoa entrega e o que a empresa oferece. Exatamente. A governança de RH não pode ser tratada de forma separada da estratégia de pessoas. A organização precisa de um modelo explícito de entrega de serviços de RH. Porque senão, ter políticas de RH desconexas é como comprar peças de quebra-cabeças de caixas diferentes. E tentar montar uma imagem única. Exato. Nunca vai encaixar. A empresa promete inovação na entrevista, mas pune quem erra tentando inovar. É esquizofrênico. E se a gente conectar isso ao cenário maior dos negócios, o texto afirma que há uma falta de foco estratégico nos riscos de RH. Como assim, riscos de RH? Bom, uma EVP fraca e políticas isoladas não são só um probleminha de clima. São um risco imenso para o negócio. Perda de talentos para a concorrência? Isso, processos trabalhistas, queda brusca de produtividade por puro cinismo corporativo. Tudo isso precisa ser gerenciado pelo alto escalão. Faz todo sentido. Mas beleza, a gente entende a teoria. Agora, como é que tira isso do papel? Aí entramos nas diretrizes práticas que o estudo do Maier e da Abbott traz para garantir que o SHRM seja internalizado no dia a dia. Como preencher essa lacuna, né? Entre a intenção e a execução real. O primeiro passo, e talvez o mais crucial, é criar planos de ação claros e, principalmente, métricas de RH. Os famosos KPIs. Porque o que não é medido não é gerenciado. Exato, tem que provar o impacto. Além disso, as diretrizes sugerem compartilhar a estratégia com absolutamente todos os profissionais de RH. Não pode ficar entrancada na gaveta do diretor. De jeito nenhum. Eles pedem que cada profissional mapeie o seu papel dentro dessa estratégia. E tem uma sugestão interessante sobre criar um mapa visual do processo de SHRM no escritório. Olha, aí eu preciso fazer um questionamento crítico. Vai lá. Até que ponto colocar um mapa visual bonitinho na parede do escritório realmente muda o comportamento de alguém numa terça-feira chuvosa? Parece pouco, né? Isso não corre o risco enorme de virar apenas decoração corporativa. Aqueles quadros de missão e valores que ninguém lê é um ótimo ponto. Mas o que o estudo esclarece é que o mapa visual é apenas a âncora de um sistema maior de responsabilização. Tá, e o que mais tem nesse sistema? Como o texto menciona, a empresa fornece uma cópia da estratégia até para os gerentes de linha sêniores. Mas o pulo do gato é atrelar essa estratégia aos contratos de gestão de desempenho. Agora sim. Mexeu no bolso. Exatamente.
É isso que garante que o mapa na parede tenha, digamos, dentes. Entendi. Se o bônus do recrutador depende de métricas estratégicas, como a retenção do funcionário novo, em vez de só fechar a vaga rápido, o comportamento muda na hora. A junção do lembrete visual com as métricas nos contratos é o que força essa mudança real de comportamento. Ele deixa de ser um apagador de incêndios. E passa a ser um arquiteto da cultura da empresa. Perfeito. Então, o que isso tudo significa, no final das contas? Para a gente sintetizar a essência da discussão de hoje. Significa que a implementação da gestão estratégica de RH, o SSARM, eleva o RH a guardião estratégico. Não se trata de papelada. Não. Trata-se de garantir que o capital humano entregue o valor ótimo para os objetivos do negócio e para todas as partes interessadas. O trabalho de RH só ganha seu verdadeiro peso, o seu valor real, quando para de reagir e começa a arquitetar o futuro da empresa. E eu deixaria quem está ouvindo a gente com uma última reflexão, extrapolando um pouco o material do estudo. Manda. O que você pensou? O texto nos mostra a urgência de tirar o RH do trabalho puramente transacional. Mas pensem nisso. À medida que a inteligência artificial começa a automatizar rapidamente tarefas como folha de pagamento, triagem de currículos e até respostas a dúvidas comuns de funcionários, Tudo isso vai sumir, né? todo esse trabalho operacional do RH vai desaparecer. E quando isso acontecer, a gestão estratégica de RH deixará de ser apenas um diferencial competitivo. Nossa, vai ser questão de sobrevivência. Ela se tornará a única razão de existir desse departamento. Então a pergunta que fica é: a sua empresa está preparada para quando o estratégico for a única coisa que sobrar? Uma provocação pesada e extremamente necessária para a gente continuar pensando. Sem dúvida. É isso que faz o aprendizado contínuo valer tanto a pena. Muito obrigada pela análise detalhada hoje. Foi um prazer. E para quem acompanhou a gente até aqui, continuem questionando e melhorando seus processos. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise profunda.